Estamos começando mais um episódio do Diga Sim Podcast, o nosso podcast aqui da Comunidade Sim. É uma alegria ter você aqui conosco de novo para mais uma conversa muito especial com um missionário nosso de longa data, um amigo de longa data. Mas antes, vamos cumprimentar a Mãe Nice. Por favor, todos com muita educação. Olá, Mãe Nice. Com muita educação é bom, né? Olá, pessoal. Olá, Ana Paula. Eu estava livre por esses dias dos podcasts, né? Consegui tirar umas férias aí e hoje estou de volta. Olá, Ana Paula. Olá, nosso convidado especial. Tcharam. Tcharam. É como se já não tivesse nas propagandas, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos fazer o suspeito mesmo assim. Mas é uma alegria estar de volta, especialmente nesse dia, que é um grande amigo mesmo de longa data que nós vamos conversar hoje. E para você que não conhece, apresentarei o nosso querido convidado. Estamos aqui hoje com Cristiano Bortolotti, missionário da SIM de muitos anos, do Ministério de Cura e Libertação, casado com 3 filhos lindos, uma esposa linda também, por dentro e por fora. Uma vida muito boa, né, Cris? Seja muito bem-vindo, Cris. Bom dia, que a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora esteja no coração de vocês, Ana Paula, Nisso, uma alegria muito grande estarmos aqui em casa, né, na sede da Comunidade Sim, para falarmos um pouquinho do que Deus fez na nossa vida, né? Para falar do que Jesus, nesses anos de caminhada, realizou na nossa vida. Alegria muito grande, um prazer muito grande estar com vocês. Ah, prazer é nosso. É muito bom ter você aqui, Cris. Amém, obrigado. O pessoal conhece bastante já o teu ministério, né? Porque assim, você faz os encontros, né, de cura e libertação aqui na SIM, então a gente conhece bastante do teu ministério, né, daquilo que você traz como conteúdo de oração e tudo mais. Mas a gente conhece pouco sobre você, então queria começar por aí, porque não é muitas curiosidades. Queria começar perguntando da tua conversão, do teu encontro com Jesus, como que foi, como que aconteceu, como que você conheceu Jesus e começou a persegui-lo, perseguir este caminho. Amém. Eu tenho meus pais, né? Meus pais, eles moram em Panorama, tenho mais três irmãos. Nós morávamos no sítio, em Junqueirópolis, bairro Duas Barras, e ali a gente passou por uma dificuldade muito grande. A gente trabalhava na zona rural, né? E a gente acabou mudando para Panorama. A gente acreditava que em Panorama, eu dizia assim no momento que dava muito dinheiro, etc, etc. A gente mudou para Panorama. Chegando em Panorama, chegamos lá no momento da greve das cerâmicas, um momento muito difícil, né? Em que eu sempre tive um problema muito grande de traumas, complexo de inferioridade, sentimento de rejeição, sentimento de culpa, sentimento de medo, né? Então, a minha primeira infância e segunda infância, para chegar onde eu tive encontro com Jesus, eu preciso falar isso antes, tá? Sim. Tá? Quando vocês mudaram, qual era a sua idade? Eu tinha 14 anos de idade, eu não tinha contato com a cidade, e só para vocês terem ideia das dificuldades que eu tinha, dos traumas, né? Nesse processo que ainda... Estou no processo de cura, na verdade. É o último dia, né? Estou no processo, até a hora da né? nossa morte estamos no processo. Isso, e o que acontecia? Quando chegava pessoas lá no sítio, eu ficava o dia até escurecer dentro do canavial, dentro da plantação de café, chupando cana, comendo mamão, mas até as pessoas irem embora. Tão tímido que eu era. De vergonha. Então, era uma assim, prisão era mesmo. muito, muito grande, né? Algo assim que eu não sei mensurar. Eu penso que talvez Deus me chama nessa área de cura, porque eu senti muito o que é essa dor, esse sofrimento. Né? Então, talvez a gente sente um pouquinho a dor das pessoas e entende um pouquinho mais as pessoas, né? Foi uma experiência na vida mesmo. Na vida. Então, era algo mais forte, era algo dentro de mim que eu não queria ter contato com as pessoas. Eu não conseguia conversar perto de pessoas, nem me alimentar. Então, as pessoas, assim que elas fossem embora, eu ia para casa. Aí nós mudamos para Panorama, num momento de muita dificuldade, né? Deus conduzindo toda a situação, hoje eu enxergo, chegando lá, a greve das cerâmicas. E, para mim, lidar com pessoas em uma cidade. Se na zona rural eu tinha dificuldades, como que nessa cidade eu ia lidar com pessoas? Muito mais gente. Ter contato com as pessoas. E como eu vou me matricular numa escola de cidade? Eu vou um pouco mais cedo, vejo uma escola que tinha até a 8ª série, 8º ano. Eu pulei o muro à tarde, entrei dentro de uma sala, vi ali 8ª série, 8º ano, né? Entrei, sentei lá no fundo até chegar aos alunos, sem matrícula, sem nada. Nossa, Cris, essa parte eu não conhecia. Sem matrícula, sem nada, e ali sofrendo muito, né? Mas sofrendo muito.
no meu caso. E aí a professora fez a chamada, e meu nome não estava. E ela disse, aluno novo? Ela disse, sim. Ela disse, mas seu nome não está aqui na chamada. Ela começou a observar meu comportamento, né? Muito tímido. Ela pegou, me lembro que ela pegou na minha mão, ela me levou a fazer a matrícula, segurando na minha mão. Né? E aí eu vou tendo contato com a cidade, passo as dificuldades muito grandes por falta de emprego, uma família muito honesta do sítio, né? E ali um rapaz chamado Valdir Vitor, ele me observava. Ele nem era católico, ele era de uma igreja evangélica. E ele falou, eu vou arranjar um serviço para você. Eu falei das dificuldades financeiras que ele estava passando. E ele arranjou um serviço para mim na cerâmica. Foi em momentos assim também não muito fáceis, né? Não pelo fato de trabalhar, mas cerâmica é um serviço muito difícil, né? E ali, graças a Deus, eu começo a ajudar a sustentar toda a minha família, né? Mas trabalhando muito, trabalhando muito. E aí nessa época os pais não tinham conseguido ainda minha mãe, meu pai não conseguia, era greve, né, de cerâmica, né? Era greve, né? Então meus irmãos não conseguiam, nem meu pai, eu consegui. E com esse salário que eu ganhava, sustentava a princípio toda a família, toda a casa. Minha mãe já queria voltar embora para o sítio, né? Ela dizia, ó, lá pelo menos tem abóbora para a gente comer e tal. E era um momento muito difícil, né? E aí o que aconteceu? Como eu comecei a trabalhar, eu muito, não no sentido de trabalhar normalmente, mas eu ia até às 10 da noite, até 1 da manhã, trabalhando em cerâmica das 7, do sábado até às 18, domingo até meio-dia, então eu comecei a ficar muito doente. Fiquei muito doente. Muito puxado, né? Eu comecei a me revoltar contra Deus. É uma revolta muito grande. Eu dizia, Deus me criou para sofrer tanto, né? Deus estava me moldando, na verdade. E engraçado que ali estava esse meu amigo, né, Valdir, e naquele momento, numa sexta-feira, eu estava muito mal. Numa sexta-feira eu fui para a escola, ninguém avisou que seria palestra sobre drogas. Eu sentei lá no último lugar lá do pátio. Graças a Deus que ninguém avisou que seria palestra sobre drogas. Né? Senão você não teria ido, né? Não iria nenhum aluno, na verdade. Na verdade, não iria Era ninguém. uma das escolas mais difíceis da cidade. Talvez por isso que eles não avisaram mesmo, sim, né? Sim. E ali eu sento lá no fundo e, de repente, ninguém nem sabia quem era Reinaldo Augusto, né? Reinaldo Augusto, ele vai falar sobre drogas. Eu me lembro de uma camisa escrita Flor Maria, uma parte rosa, uma parte verde, a frase Flor Maria, acho que a flor era rosa, Maria verde, escrito na frente, todos estavam com essa camisa. Eu me lembro do Luciano. Toda a equipe. Eu lembro do Cristiano, hoje da Missão em Cheios de Cuiabá. Eu lembro da Deise. Que está em Marília hoje. Que está em Marília. E eu lembro de uma canção, Busca Jesus na Plenitude, ó Cristo, vem morar em mim. Eu lembro dessa canção. Isso há 34 anos atrás. Nossa. 34 anos atrás. E eles pediam para Jesus morar no nosso coração. Aquilo entrou dentro do meu coração de uma forma, né? E o Reinaldo, cheio da parresia do Espírito, da ousadia do Espírito, ele foi muito mais que falar de drogas, ele foi falar de Jesus Cristo, né? Aquele que muda a nossa vida, aquele que nos tira das drogas, aquele que dá sentido na nossa vida. Ele foi falar daquele que liberta, daquele que muda a vida do ser humano. E ele começou a falar de Jesus numa escola mais problemática da cidade. Nossa. Ousadia mesmo. Ousadia, no poder do Espírito. Só que ele começa a falar na minha vida em detalhes, né? Eu muito criado no sítio, homem não chora. Né? Na minha casa não teve assim esse afeto, né? Na minha casa o amor é efetivo. Na minha família, pai e mãe, o amor que eu aprendi é um amor efetivo. Meus pais trabalhando muito para que a gente tenha o que nada comer. Faltasse. Mas amor afetivo a gente não tinha. Então eu aprendi que homem tem que trabalhar muito e não tinha que expressar sentimentos, né? De repente eu lá com vontade de chorar, porque ele começa a falar a minha vida. E tem um detalhe muito importante, que eu trabalhava com um rapaz chamado Marcos. Ele caiu dentro de uma estufa, de uma cerâmica, e ele tinha um problema no joelho, que ele não dobrava o joelho muito bem, né? E eu estava sentado do lado dele, e de repente o Reinaldo começa a falar com autoridade espiritual, com poder, com unção. Algumas pessoas lá no fundo riam, a grande maioria estava tocada. E de repente ele falou, olha, para mostrar que Jesus está vivo neste lugar, Senhor, neste momento ele está tocando numa pessoa que tem um problema sério no joelho. Você não dobra a perna, está esquentando, levanta e anda. O Marcos, meu amigo Marcos,
Ele deu um pulo e começa a correr no pátio da igreja. No pátio, desculpa, da escola, totalmente curado. Totalmente curado. Totalmente curado. Eu sou testemunha que ele não dobrava o joelho direito. Não foi nenhuma cura, foi um milagre, né? Foi instantâneo. E naquele momento, eu penso que para segurar um aluno até 11 horas da noite não é muito fácil, né? A aula foi até 00:20. Nossa! Isso o pessoal cansado, porque a maioria trabalhava. Aluno chorando, diretor chorando, aquele lugar foi sacudido pelo poder do Espírito Santo. Uau. Então, o meu primeiro encontro com Jesus Cristo, Senhor, não foi dentro de um ambiente religioso, dentro de uma igreja, diante do Santíssimo. Foi de alguém que se alimentava de Jesus Eucarístico, obviamente, né? O Reinaldo. Sim. E ali ele levou o poder do Espírito Santo. E com essa experiência nessa escola, começa aí um processo de cura interior profundo na minha vida, um processo de libertação, porque nós éramos envolvidos com o ocultismo, né? Processo de cura interior, de libertação. E também eu tenho algumas experiências de ataques das forças do mal, que é outro tema, outro dia, né? Mas também mas nós vamos querer mas saber. também, né, eu começo de alguma maneira, desde já eu começo a ter ataque das forças do mal. Eu não entendi o que era, né? Talvez o Senhor, hoje penso eu, de 30 anos depois, 34 anos, eu penso que o Senhor permitiu que eu tivesse esses ataques, né? Talvez pelo chamado nessa área também, que Ele logo em seguida iria me chamar, né? Esse ministério. Mas basicamente foi assim. Só para terminar esse testemunho, eu lembro que eu cheguei em casa, era uma estrada de terra, eu fui chorando muito. Alguém que não chorava, chorei muito, mas chorei aquilo que 14 anos da minha vida eu não chorava, eu chorei. Não sei de onde vinha tanta lágrima. Nem tinha tomado tanta água assim, para ter tanta água para chorar. Ela é criativa como sempre. Né? Você se contém, Ana Paula. Ana Paula, eu estava na cidade que tem o Rio Paraná, né? Passa lá, mas não tinha tomado tanta água. Tem muita água em Panorama, mas nesse caso não tinha tomado. Não. Mas tinha um pouco menos antes de você chorar, você que ajudou a encher ali. Sim, com certeza. Muitas lágrimas do Rio Paraná, com certeza tem a minha pessoa, faz parte desse fato. Eu chego em casa, algo diferente dentro de mim, parece que libertou algo, né, dentro de mim, parece, não, certeza, né? Sim. Até então eu achava, parecia, mas eu lembro que eu não guardo datas, eu me lembro que era um feriado no outro dia, os pássaros cantavam para mim de manhã, na minha percepção, mudou dentro, né, mudou interior, né, então eu não sabia que existia pássaros mais. Na manhã eu sentia dezenas de pássaros que cantavam para mim. Era algo que ninguém tirava do meu coração essa convicção. Era uma melodia de pássaros cantando para mim. Eu me levanto no outro dia, na manhã e olho para o sol. Para mim o sol tem uma outra claridade. Era a mudança interior dentro de mim. Mudou o olhar para as coisas. O meu olhar para as coisas, né? E eu, primeira vez, eu olhei para a torre de uma igreja católica e eu disse: eu preciso ler a Bíblia. Sentei debaixo de um pé de manteiga. Gosta de manga até hoje, né? Bastante. Quando tem um dia sim, o outro também, o outro não deixa de chupar. E o que acontece? Nas escolas entregava aquela Bíblia, Salmos, Provérbios e Novo Testamento, né? Uma Bíblia cinza, pequenininha, primeira vez que eu li a Bíblia. Sentei debaixo do pé de manga e li ela inteirinha. Passei o dia lendo, não entendi nada. Eu olhei para a cruz da igreja e disse: Senhor Deus, não sei rezar. Eu quero um dia te amar mais, quero te servir, né? E aí começa, eu indo para a feira, observo que perto da igreja tinha um pé de árvore, né? E ali eu começo a assistir as missas debaixo desse pé de árvore, né? Devido à timidez que eu tinha. Pelo lado de fora, ficava ali fora para assistir. Eu ficava, mas eu estava. Mas você também não tinha. Você tinha feito primeiro a Eucaristia? Eu já tinha feito a primeira Eucaristia, mas como a gente tinha nós éramos católicos, assim, muita mistura, sincretismo religioso, né? Para ter ideia, na nossa casa que acontecia algumas situações não católicas, né? Então uma mistura religiosa. Nós acreditamos na ressurreição, respeitamos quem acredita em outras coisas, né? Mas era uma mistura de reencarnação com ressurreição.
Que é muito comum, não que seja sim, correto, mas que é sim, muito comum da gente sim, achar aqui no Brasil, né, sim, Cris? sim. Então, né, nós acreditávamos na ressurreição, entre aspas, mas vivíamos, na verdade, uma crença na reencarnação, né? Membros da família, que também são pessoas boas, mas que não tinham conhecimento, né? Com reta intenção, se envolveu com essa forma de crença, né? E ali a gente acabou, de alguma forma, alimentando essa situação dentro da nossa família. Sim. Aí o que acontece? Eu vou debaixo desse pé de árvore e começo a assistir, pedindo a Deus, o que eu pedia para Deus? Coragem para um dia estar dentro da igreja. Para um dia conseguir enfrentar o medo, enfrentar as pessoas, né? Então, quando eu disse no início, talvez para algumas pessoas o medo é desse tamanho. Para mim o medo era muito grande. Né? E aí até que eu consigo ficar na porta da igreja, sento no último banco, né? Sento no último banco. Para mim foi uma vitória enorme. Vou para um grupo de oração da Renovação. Você imagina. Quando eu chego dentro daquele grupo de oração, o pessoal dançando, pulando, eu falei, palma. Vou voltar para debaixo do pé de árvore. Não, porque o objetivo dele era se libertar. Mas, como eu era muito carente, imagina a carência de afetos mesmo, né? Sim. Eu lembro que um dia, acho que isso eu tenho que você que está ouvindo, né? Você que tem muito medo, muita carência, ou complexo de inferioridade, né? Algo que o Senhor está me curando nesse processo. Uma pessoa disse para mim que eu nunca seria nada. E essa pessoa exercia uma certa autoridade. Eu entendia que aquela pessoa, como ela exercia uma certa autoridade, quando ela proclamou isso, ela disse, olha, você nunca será nada. Nossa. Devido à minha timidez, né? Então aquilo ali eu tinha certeza que ela estava certa no que ela estava dizendo. Você tomou como uma verdade, né, para a sua vida. Uma verdade para a minha vida, porque Padre Rufus diz o seguinte, que o complexo de inferioridade quando é verbalizado, né? Um pai e uma mãe verbaliza para um filho, você nunca será, nunca, ou compara um filho com outro. Ou um professor verbaliza para um aluno, você não é inteligente, você é a ovelha negra da família, etc. Neste momento entra o complexo de inferioridade. Né? Nem todas as pessoas que têm complexo de inferioridade vão cometer suicídio. Mas quem comete suicídio tem complexo de inferioridade. É uma das feridas que eu tinha muito grande dentro de mim. Né? São as 4 principais feridas, que é o sentimento de culpa, inferioridade, medo e rejeição. Né? Então, essa pessoa disse isso para mim, que eu nunca seria nada, e isso aí fez parte da minha vida durante muito tempo. Então, eu me isolei. Quando entra o complexo de inferioridade, a pessoa se isola, ela tem dó de si mesma, e ela não quer viver mais. Acho que não tem capacidade até de enfrentar a vida. Eu, por dentro, estava morto. Eu precisava... tem pessoas que estão na UTI, né, espiritualmente dizendo. Sim. Mas tem pessoas que já teve a parada cardíaca, que precisa de um desfibrilador, que vem com aquele choque, né, aquela potência, e ressuscita aquela pessoa. Eu sinto hoje, olhando na minha vida, que essa pessoa que estava em parada cardíaca já, que eu tinha pensamentos muito fortes, pensamentos suicidas, né? Nunca contei isso para minha família. Se eles assistirem, eles vão até... Novidades já. É uma novidade. Você sabe que eu já te ouvi muitas vezes e você nunca disse mesmo. Então eu tinha muito desejo de tirar a minha vida, mas forte desejo. Não era algo... Era uma tentação persistente, né? Até quando se fala hoje no campo da libertação, uma obsessão diabólica, né? Obsessão diabólica é quando o mal já não ataca por fora, ele ataca por dentro. Obviamente que tem doenças psiquiátricas que são... Sim. Né? Mas assim, existe uma obsessão diabólica, é quando há um pensamento persistente que leva ao suicídio, que já está atuando na memória e na imaginação. Hoje eu entendo que eu vivi essa realidade por outros fatos que talvez eu consiga contar hoje. E o que aconteceu? Aconteceu que isso me fez muito mal, né? Então, eu me isolei, esse complexo de inferioridade, então as dificuldades que eu tinha com relação a entrar numa igreja, a ter contato com as pessoas, era justamente por isso. Né? Vou no grupo de oração, aquela animação toda, né, Ana Paula? Um povo feliz, né? Um povo feliz. Pensa no povo feliz. Só que eu dizia que eu era muito carente, né? Uma pessoa, uma professora chamada Marineusa, ela me observava o tempo todo. Ela me observava, o meu jeito. Ela estava me observando. Ela era uma professora muito querida, uma serva de Deus muito, muito entregue. Quando eu
termina o grupo de oração, ela já está do meu lado. Ela está do meu lado e diz, olha, Jesus te ama. Qual o seu nome? Ela pergunta, Cristiano. Jesus te ama muito. Jesus me pede para você fazer um curso, um seminário chamado Enchei-vos. Que esse seminário vai mudar a sua vida. É Jesus que mandou vir aqui até você. Como eu era muito carente, ninguém me dava atenção, eu achava que ninguém me dava atenção. Na verdade, é muito mais dentro de mim, né, do que as pessoas. A gente acha que as pessoas, na verdade, é algo dentro da gente, né? E o que aconteceu? Aquilo ficou gravado até que um dia uma pessoa disse, olha, vai ter um tal de curso Enchei-vos, tá? Eu lembrei, né? Fui fazer o Enchei-vos, né? Não me entreguei muito, não entendia muito simples, né? Não entendia as coisas. Não entendia. Eu estava lá, mas eu não entendia. Mas tinha que começar também de algum ponto, De né? algum ponto. De algum ponto, né? Deus usou ali. Eu lembro que era apostila branca com o símbolo vermelho. Apostila branca. Gente, eu nunca vi o a símbolo apostila vermelho. branca. Foi a primeiríssima. O símbolo vermelho. Depois foi para azul, mas É, a primeiríssima foi foi azul. branca. Pessoal de Ouro Verde. Pessoal de Ouro Verde. Ia passar lá em Panorama. Quantos anos você tinha, Cris? Eu penso que eu tinha 14 a 15 anos. Porque Então, você mudou para Panorama então foi com bem 14? rápido. Foi bem bem rápido esse processo do Reinaldo ir pregar lá na escola? Não, no ano que eu mudei ele pregou. No ano que eu tá. mudei. E aí depois esse processo de começar a ir tentar entrar na missa e tudo mais, ele foi passando um pouco rápido, assim? Foi. Como eu disse, eu precisava de um desfibrilador, de um choque. Que foi no dia que você chorou muito. A experiência que eu tive com Deus, cada um tem sua experiência. Sim, pessoal. Mas a experiência foi muito forte. E foi muito forte que quando eu levanto os braços, não só naquele dia, eu sentia tudo pegar fogo. Era algo que eu sentia, não posso dizer que eu não sentia. Foi meio junto, Foi com meio... a experiência da escola, com a ida para a igreja, na missa, Santa Missa, com a ida pro grupo de isso, oração. emendou. Foi praticamente. Isso. E aí, então, só que essa experiência que eu tive na escola, ela permanece. Quando eu começo a rezar, ou não, até... Na verdade, a gente rezava naquele momento, a gente rezava não só naqueles momentos dentro da igreja, né? Naquele momento, nós rezávamos em todas as oportunidades que nós tínhamos. Né? Era trabalho, a nossa vida se tornou vida de oração profunda. Né? Graças a Deus, eu começo a ter uma vida de oração profunda. Mas profunda, né? Levando nas madrugadas, tal, etc. E onde a pergunta de vocês foi uma continuidade, né? Sim. Eu lembro que terminamos o seminário de vida naquela época com poucas pessoas, muitíssimas poucas pessoas. Eu me lembro que um dia, num domingo de manhã, chegaram em casa me convidando. Parabéns, você foi escolhido para passar o seminário de vida no Espírito. Já estão rindo já. Né? Na verdade, ninguém aceitou, só não teve como não me chamar. Não abriu a boca o seminário todo, não tinha o entendimento do seminário e foi convidado para Faz parte da regra, alguém tem que ajudar, né? Glória a Deus, Você né? aceitou? Ana Paula, eu tinha um respeito humano muito grande. Eu não sabia dizer não para as pessoas. Nesse ponto foi maravilhoso, então, se uma pessoa falasse assim, ó, você vai tomar um copo de babosa amargo, eu tomava. Porque não sabia falar não. Eu não sabia. Se eu fosse comer na casa de alguém, eu já tinha dificuldade para comer. Eu não comia, passava muitas fomes em retiros, etc, etc. Mas se a pessoa chegasse na casa dela e falasse, olha, eu fiz aqui algo com respeito a quem gosta, né? Assim, tem pessoas que gostam de fígado, eu não consigo. Mas eu comeria em respeito humano àquela pessoa, mesmo não gostando. Mesmo não gostando. Então, quando disseram para mim, você vai passar o seminário de vida no Espírito, estamos te convidando, eu não sabia dizer não. Nesse caso foi bom, como você disse. Só que aí teve um probleminha, ninguém me disse como seria. Hoje é organizado, né? Sim, naquela época era ainda também, não era tão sistematizado. Isso. Aí eu cheguei com o livro branco debaixo do braço esquerdo, a Bíblia debaixo do outro, falou, o Cristiano vai pregar agora. Imagina, eu que não sabia conversar com ninguém, como que eu vou pregar? Ninguém te instruiu. Ninguém me instruiu, não me deu leitura, não me deu passagem bíblica, não estava muito, não. Não tinha nada, né? Tava começando. Ou eles imaginavam que acho que era nítido que eu faria isso, né? Que eu teria que estudar alguma coisa, né? Acho que eles nem imaginariam que eu não... Que você não tinha imaginado que ia ser assim. Eu dei o sim, era lógico na cabeça deles que você teria se preparado. Que eu teria me preparado. Mas não era. Não era. Aí chegou lá, foi um outro trauma. Jesus amado. Quando eles me chamam lá na frente, falei, eu? Sim.
Aí eu começo a tremer na frente de todo mundo. Uns rezam Pai Nosso, outros Ave Maria, outros fazem exorcismo por mim, brincadeiras à parte. Uns abaixavam a cabeça e eu ali gaguejando, não sai nada. Uns riam. E eu saí do seminário. Porque eu falei, como que eu vou? Eu passei muita vergonha. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Como fizeram isso comigo? Sim. Como fizeram isso comigo? Sim. Aí, novamente, no dia de manhã, passaram em casa e disseram, você vai conosco no encontro em Tupi Paulista. É o pessoal da Renovação. E, mais uma vez, o respeito humano. Eu falei, tudo bem. E esse pessoal da Renovação não existe, né? Esse pessoal do SIM, Não, da Renovação. não Nessa verdade. ocasião era a Renovação Carismática. Sim, nessa ocasião. Aí, o que aconteceu? Fui até Tupi Paulista, era num salão. Eu lembro que, quando eu entrei na lateral, quem estava pregando era o Reinaldo, novamente. Até então você tinha visto o Reinaldo só lá na escola. Nem o nome dele direito, acho que eu sabia. Quando eu entro nesse salão, eu me lembro de algo que não precisava de mais nada. Eu me lembro que eu entrei na lateral, ele apontou o dedo tipo do meu lado e falou, porque tem gente, porque não consegue falar, o demônio vem e diz, abandona tudo. Olha só, a hora que eu entrei exatamente. Isso é claro, isso foi assim, me tremeu por dentro. E ele disse, Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo. Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos, né? Obviamente. E naquele momento, eu não lembro de mais nada do evento. Eu me lembro que Deus falou comigo. E aí eu começo a ter momentos profundos de intimidade com Deus, né? Sim. Graças a Deus, assim, eu começo a me entregar cada dia mais, rezar muito, né? Então eu sempre rezei muito, né? E aí aconteceu, né, que um dia o Senhor foi me curando, e eu fui chamado para estar pregando, né? E o Senhor foi me curando, aconteceu um dia. E você voltou a servir no seminário de vida, posteriormente? Eu voltei, mas assim, davam alguma coisinha bem simples para mim, né? Alguma coisa bem simples, uma passagem bíblica bem simples para mim, só para falar. Você começar a caminhar isso. Aí eu vou para o grupo de oração. Fui chamado primeiro para ser da música. Hoje é uma freira, a Lourdes, né? Hoje ela é freira. Ela falou, olha, nós estamos rezando e sentimos que estamos convidando você para ser do Ministério de Música. Eu falei, vou nada. Lá na frente. Conseguiu dizer não. Lá na frente, para as pessoas olharem para mim, não. Aí falei, não. Aí, com o tempo, eles foram trabalhando comigo com muita paciência, me conhecendo a minha família, né? Seus limites. Meus limites, com muito amor. Me corrigindo também, hein? Também. Eu pregava com o olho fechado. Nossa, tem que abrir o olho, você tem que ter postura no corpo, você tem... Né? Eu me corrigindo. Foi todo um longo processo, né, Cris? Sim. Eu vejo até hoje, né? Hoje, assim... as dificuldades que eu tenho. Talvez no podcast aqui, né? Eu cheguei aqui e falei pro Paulo, Anice, essa tem fé, hein? Trouxe a montanha lá de... A fé transporta a montanha. Trouxe a montanha. Vem a montanha. Vamos trazer a montanha. Mas uma característica nossa aqui na Sim é fazer isso mesmo. Sim, eu sei. As primeiras podcasts das pessoas passam por aqui, depois vão para os podcasts famosos. Você vai chegar lá. É isso mesmo. Mas o primeiro é aqui. Sim, aí aconteceu esse processo, né? Comecei a pregar no grupo de oração, né? E de repente também teve um chamado, aí as pessoas foram observando um chamado pro Ministério de Cura. Eu confundia muito, né, Renovação Carismática com Sim. Para mim era uma coisa só até então, né? Mas era tudo muito junto, né? Sim. É que depois né? foi crescendo também. Não que são separados, né? São expressões carismáticas. O útero gerou os filhos, né? E a identidade, assim, tem a sua identidade. A Renovação Carismática tem a sua identidade. Sim. Então foi algo que nasceu junto e graças a Deus. Aí as pessoas foram discernindo também, talvez, um chamado para o Ministério de Libertação. Né? E eu comecei a perceber no Ministério de Libertação a seriedade do negócio. Eu falei, esse negócio é sério, hein? Esse ministério é sério. Só que pode perguntar, por favor, continua, Cris. Só que a igreja, ela tem 2000 anos, ela tem muita coisa sobre cura e libertação. Só que naquela época, aqui no Brasil, muito pouco material, né? Quando você começou era pouca coisa tinha. Praticamente não tinha material de cura e libertação. Então começo a ter contato com algum... Eu percebia que eu precisava de... Não dava para mim brincar com o Ministério de Cura e Libertação. No início não dá para brincar, gente. Isso é coisa séria. Sim. Isso, né? Não dá para a gente trabalhar nessa área
a gente acaba sabendo da vida das pessoas, tudo, né? Tem assim, de alguma forma a gente está querendo ou não se envolvendo com as forças do mal de alguma maneira, né? Então era algo muito sério que eu começo a ter a percepção, Deus me dando a percepção, na verdade, que eu precisaria de uma formação sólida com relação a isso, porque não dava para brincar com isso aí. Né? Poderia ter consequência na sua vida na minha mesmo, vida. Não só que você lidava com outras vidas, mas na sua própria vida, né? Você precisaria ter blindar você de alguma forma, Sim. e para isso precisava ter o conhecimento. Sim. Primeiro eu tenho alguns ataques, né? Sim. Assim, frequentes, né? Então, muito frequentes e diários. Depois eu tenho a primeira experiência em nível familiar, que foi algo muito grave, né? Não vou falar detalhes, mas algo muito grave. E assim, enquanto eu tenho um encontro com Deus, eu entendo aquilo que estava escondido dentro da minha família veio para fora, pelo poder da oração. E nesse caso foi algo tão sério, já no início, né? Que, imagina, fechar uma rua, pessoas mudarem da rua. Né? Foi uma possessão, uma manifestação diabólica tão forte. Eu tenho 34 anos de caminhada, das mais fortes que eu vi até hoje. Nossa. Na sua casa? Na minha família. Na minha família, de modo que, repito, pessoas mudarem da rua e pessoas não passarem mais na rua. Por medo do que estava acontecendo. Do que estava acontecendo. E Deus permite que eu tenha esse contato, talvez também chamando nessa área, né? Eu entendo que ali eu vejo o poder de Deus e eu vejo também a força do mal. E eu falo, gente, esse negócio é muito sério. Fica muito claro que existe e que é muito sério, né? Já no comecinho, né? Então, ali aquilo dentro de mim e os ataques frequentes, eu preciso de um material, eu preciso de alguma coisa. Em um dos retiros, penso que em Presidente Venceslau, há mais ou menos 20 e tantos anos atrás, é que eu encontro um livro, né, sobre essa realidade muito sólido, né? E me chama a atenção para me estudar sobre isso. Não para sair fazendo oração, mas para estudar primeiro, entender esse ministério. Né? Mas você já sabia que era um chamado para você, que Deus tinha Sim, esse chamado para você. Interior, para esse ministério. Verdade, Nícia. Eu senti esse chamado e a confirmação através da comunidade. Sim. Né? Então, eu senti o chamado, porque, vamos ser sinceros, gostar muito de fazer isso, enfrentar essas situações, eu acho que a gente não gosta, né? De enfrentar situações dessas, não tem como gostar, né? Aquilo que a gente comentava um pouco antes também de começar, né, a gravar, a gente gosta mais do escondimento, né? Isso. Tanto você quanto muitos de nós. Sim. Não quer estar à frente, se expondo, enfrentando uma realidade difícil, mas a gente não faz aquilo que quer, a gente faz o chamado, né? Exatamente. É o chamado que Deus tinha para você. Procurar isso, ir atrás disso, foi algo que foi acontecendo, a necessidade estava ali. E a gente lembra que nesses anos, hoje nós temos 30 exorcistas no Brasil, né? Graças a Deus, 30 exorcistas. Nessa época não tinha nada. Nada. Até pouco tempo atrás, poucos anos atrás, eu não ouvia muito falar de exorcismo, assim, para mim, adolescente, por exemplo. Sim. Eu ouvia falar mais de filme de terror, dessas coisas. Não tinha uma coisa, e assim, já frequentava a igreja, mas não tinha uma coisa, assim, muito, né? O que realmente é um exorcismo católico e tudo mais, né? O que está acontecendo? Razão, Ana Paula. Então, os ministérios de cura da época tiveram que lidar com situações que talvez sacerdotes que teriam que dar, né? E Deus usou dos ministérios de cura. E os sacerdotes tinham medo também, né, Cristiano? Não tiveram uma formação, não né, tiveram, no eles não gostavam. A gente chamava, eles não gostavam, porque eles também tinham medo. A gente percebe que essa angiologia e demonologia, né, essas duas matérias, praticamente não tinha nos seminários mais, né? Está se retornando, né, angiologia e demonologia. Então, por falta de conhecimento, formação, os sacerdotes diziam para nós, né, nesse caso, foi um sacerdote, né, nesse caso específico que eu disse, ele disse, olha, não tive informação para isso, não sei como lidar. Sim. Né, às vezes, né, e tinha boa vontade, mas não sabia de que forma. Não sabia, né? E a gente trabalhava com o quê? Com oração de libertação, né? Exorcismo é o bispo ou um sacerdote que é delegado pelo bispo, né? Mas a gente sabe que as orações têm uma eficácia muito grande, quando feita com maturidade, com responsabilidade, sem exibicionismo, né? Algo assim, discreto, né?
Então, assim, o poder da oração é muito grande. Deus ouvia as orações, Deus realizava. Não tinha tanta formação, é necessário formação. Eu amo formação, é necessário. Mas mesmo não tendo tantas formações, Deus dava o estado de graça, né, que as pessoas viviam a santidade, as pessoas confessavam, comungavam, tinham uma vida profunda de oração, estava em estado de graça. E Deus ali manifestava o poder dele, com certeza. E manifesta, né? Manifesta Então, até não hoje. tinha outra pessoa, Deus usava aquela pessoa mesmo com pouco conhecimento, né? Sim. Né? Sim. Então foi mais ou menos assim essa experiência, né, na igreja, né? Essa experiência a princípio na renovação carismática, na comunidade sim, né? Aí eu vou conhecendo mais a comunidade sim, e vou pregando retiro, né? E com a minha timidez, vocês foram me conhecendo, me conhecendo, né? O pessoal na foi verdade, te esticando foram pra muito, te conhecer, muito né? misericordiosos comigo, de verdade, até hoje, né? Assim, me corrigindo, me amando do jeito que eu era, né? Então isso vai conquistando a gente, né? Olhando. Ô, Cris, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu fiquei muito curiosa com um fato agora, né? Porque assim, Diga, era Ana Paula. toda a sua timidez. Tem cuidado com ela, hein? Para, gente. Essa toda a sua timidez que você tinha, medo de conversar com as pessoas, mas assim, no meio deste caminho, você casou. Olha. Você conheceu Ele alguém, avançou e eu não queria... contou essa história, né? Então, tá aí no meio, em algum canto, eu queria saber como é que foi. Gente, Jesus realiza milagres. Olha, durante minha caminhada, imagina uma pessoa de 7 dias na igreja. 7 dias na igreja, domingo a domingo, né? Assim, todo o tempo ali para Deus. As pessoas olhavam para mim e falavam, é padre. Vai ser padre? Padre. Então, todo mundo que olhava para mim, eu te vejo você vestido de branco com a batina. Mas dentro de mim não é isso que eu queria. As pessoas viam em mim um sacerdote. E a sua vocação era o matrimônio. Né? Dentro de mim não era, eu volto novamente com respeito humano, né? Eu respeitava a opinião dessas pessoas, mas dentro de mim eu sempre tive vontade de casar, embora eu nunca tive coragem de chegar numa menina. Às vezes a menina mandava recado, chegava em mim, eu travava. Eu travava. Ai, Cris, Mas travava e muito, não travava pouco. Até faltava na escola, se eu soubesse, no outro dia não ia, que alguma menina tinha mandado recado. Às vezes a menina era até bonita, mas eu falava... A vergonha era maior que a beleza da menina. E vivia apaixonado, né? Porque a pessoa carente, você chegava uma menina, falava oi, a pessoa... Já apaixonava, já saía coraçãozinho era um dos apaixonado olhos. que não enfrentava... E aí, Senhor, aí acontece que nesse processo de cura interior, eu falei, hoje eu digo, né, se eu tivesse casado antes, seria uma catástrofe. Imagina uma pessoa com essas carências. Imagina, não estou dizendo que Maristela, hoje eu tenho uma esposa chamada Maristela. Não estou dizendo que Maristela é essa carência, mas estou dizendo que imagina uma pessoa, novinho, como eu era, carente, se eu encontrasse uma outra pessoa carente, né, um querendo receber amor do outro, só aquilo que só Deus pode preencher aquele vazio. Ia ser um caos. Ia ser uma catástrofe. Venho pregar um retiro aqui em Dracena, do Ovílio Moura, eu, Lico, que é padre hoje, né? Padre Adeflor. Padre Adeflor, Padre Lico. Padre Lico. E lá de longe, na arquibancada, eu via uma loira bonita. Ah lá, como vai. Eu falava, olha que moça bonita, hein? Deus caprichou. Você viu a bondade de Deus ali, né? Olha como Deus é bom. Só isso, nada mais, nem vi de perto, nem conversei. Nem vi de encontrei, só vi de longe. Estou fazendo faculdade aqui no... Como que chama aqui onde eu fiz a faculdade? Ali... Fundec? Fundec, na Fundec. Um dia eu estava estudando lá no onde que é? Lá ficam os livros lá, como que chama, gente? Biblioteca. Ela estava estudando. Ela falou, te conheço, moço. Eu falei, eu também te conheço. Eu te conheço do retiro. Aí ficamos batendo papo, conversando. Toda semana a gente conversava um pouquinho. Antes dele continuar, eu preciso dizer como ela foi parar lá no retiro, que ele não sabia. Gente, a gente tem outras partes. Tem outras partes antes desta parte. Teve um congresso internacional promovido pela SIM, na cabeça do Reinaldo, né? Sempre com um olhar muito amplo, né? Ele trouxe Padre Patrick,
da França para fazer um congresso em Dracena, foi no SESD, né? E estava ele, Camilo, acho que o Paulo, nosso técnico, vai ajudar. Estava também Estava o Frei Patrício. Frei Patrício. E o professor César Saldanha. Professor César Saldanha. E o Frei Patrick, ele não falava português. E nesse congresso precisava de um intérprete. E a Maristela já tinha ido para a França, sabia falar fluentemente, né, o francês. E aí o Reinaldo descobriu ela, filha do professor ali da faculdade Ademar, também, do Sérgio, professor né? Ademar, Sérgio. que era o diretor do SESI. Então chama a filha do diretor para ser intérprete, a Maristela. A sua Maristela? A Maristela dele. Foi onde você bonita e falava francês. Ela tocou o hino nacional no sax naquele encontro. Foi, eu era novinha. E aí a gente conhece a Maristela ali, fazendo a tradução, conversando. E aí ela também conhece a nossa realidade, conhece as realidades de retiro. Foi ali que ela nos conheceu. E daí ela estava nesse retiro quando você a conheceu. Nós conhecemos ela antes, mas continua aí. Ela estava buscando um homem de Deus, eu estava buscando uma mulher de Deus. Isso. Olha só, onde as histórias se encontram. Ela ia todos os dias no sacrário, né? Buscar um homem de Deus, e eu também pedi ao Senhor, não uma pessoa para mim namorar, eu queria uma pessoa para mim casar. Eu pedia para Deus, não uma pessoa para mim, a pessoa certa para mim casar. Né? Queria já encontrar, assim, a sua Maria mesmo, e pronto. Aí, graças a Deus, encontramos, né? 2 anos de namoro e já casamos já. 2 anos de namoro. Aí veio o Miguel, o filho mais velho, veio o Rafael e a Maria Gabriela. A alegria da nossa vida. Ai, são lindos mesmo, gente. Ela é professora. Hoje ela é professora, né, lá em Nova Dependência, mora em Nova Dependência, cidade com 3.800 habitantes, estamos felizes da vida. Já é professora lá no município, concursada, né? Eu vivo na missão e ela como professora. E Deus, ele entrega certinho, né? Quando a gente pede, né, Cris? Porque assim, eu acho muito bonito isso. Né? A gente estava aqui na semana passada com Moisés e com a Andréia, né? Sim. E assim, a gente vê que o ministério dele é um chamado muito específico. E Deus entregou uma mulher que, né, que segura as pontas para ele poder ter o ministério. E no seu caso foi a mesma coisa, né? Porque assim, não é toda mulher que vai aceitar que você fique saindo em missão e tudo mais. Semana passada ficou uma semana lá na Bahia pregando. Ana Paula, é tão verdadeiro início, é tão verdadeiro isso, que as pessoas olham para mim e talvez falam, o Cristiano reza mais que a Maristela. Quem reza mais é a Maristela. Ela que me sustenta na oração. O primeiro dia que nós fomos conversar, jantar, né? Primeiro dia de namoro, chamei ela para jantar. Ela disse, só tem uma coisa que eu não vou brigar, com Deus. Eu encontrei você em Deus e não vou disputar. Eu não vou querer disputar com Ele. Na sua vida missionária, jamais eu vou interferir. Porque tudo que está acontecendo aqui é por causa dele. Eu pedi uma pessoa de... Enfim... E hoje ela é intercessora. Não é intercessora de um dia que eu vou para a missão. Ela é intercessora diária. Maristela reza muito mais do que eu. A vida de Maristela é uma vida de oração. Nossa. Graças a Deus. E ela também trabalha com os jovens ali nas escolas. Ela traz para o Santonado, ela leva para o seminário. O nosso seminário online sempre tem gente de Nova Independência. É um trabalho de bastidor que as pessoas não conhecem. Exatamente. Mas que muita gente está aqui nos retiros e está fazendo seminário por um trabalho dela. É o ser dela. É o ser dela. O ser dela é amar os jovens. Eu vejo Maristela comprando coisas, levando para alunos. Eu vejo Maristela pedindo para me fazer pizza, para levar para alunos que nunca comeu pizza. Ai, gente, é uma vida entregue mesmo, oh meu Deus. Eu vejo Maristela cuidando, assim, sentindo a dor, né? Ela sente a dor dos alunos. Então, todo dia ela chega para mim, todos os dias praticamente, ela fala, tal aluno com tal dor, tal aluno com tal dor, né? Tal situação, né? E aí ela, com muito amor, como ela tem esse carisma de amar muito, né? Ela ama muito. Então ela dá esse amor e ela consegue conquistar os alunos, né? Consegue conquistar os alunos e através conquistando, consegue trazer. Teve até um evento aqui na CIM, né? Que veio muita gente de lá, de alunos, né? Que ela conseguiu tá trazendo aqui para um evento assim. Santonado. Então, assim, evangelizar não somente, evangelizar no dia a dia mesmo, né? Quando a gente tem um encontro com Deus, é no momento oportuno e inoportuno. Sim. Obviamente com discernimento.
mas no momento oportuno e inoportuno. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, né? Sim. Temos que buscar essa meta, né? Então, eu não falo de Deus dentro do retiro, dentro da igreja. Na minha vida tem que levar Deus a cada momento. Esse é o nosso desafio, eu penso que seja isso. Nós vamos ter que cair num futuro próximo um outro junto com a Maristela também, que agora, agora eu quero. É né? verdade, tem que trazer a Maristela. Tem que trazer a Maristela Muito também. bem, muito bem. Mas é interessante a gente ver, porque assim, às vezes a gente fica vendo o pregador, né, o seu ministério, que hoje é muito grande, é muito bonito, vendo você falar lá na frente, e assim, a gente só fica imaginando a sua vida, que você sai pregando o dia inteiro, não tem outra coisa, só fica fazendo isso mesmo e rezando, e não é, né? Não. Tem toda uma vida, e o que eu acho mais legal de tudo isso, Cris, é que essa vida cotidiana ali, sua, com a sua esposa, com os filhos, ela é tão bela ou mais ainda do que o próprio ministério, né? Sim, sim. Então, assim, Sim. é muito bonito a gente ver e da gente conhecendo também. Cristiano também lava louça, Cristiano também faz comida, Ah lá. Cristiano limpa a casa. Gosta de pescar de vez em quando. Mais na pandemia. Se eu tivesse muito tempo, né, eu pescaria. Eu e o Paulão marcamos aí uma pescaria, vou ver se tá certo. Mas gosto de pescar sim, gosto. O nosso bastidor ali. Eu falando em pescar, né? Quando eu tô num lugar assim, é minha essência, eu sinto o meu passado, minha infância, né? Meu pai levava para pescar e ali eu tenho momentos assim profundos com Deus. Às vezes eu saio de casa, vou ali na beira do rio e ali assim eu consigo ouvir a voz de Deus muito forte. Assim, Mais para rezar do que para pescar. É um momento contemplativo sim, ali. Sim, para mim sim. Eu preciso. Eu falo para Maristela, para mim ser melhor, eu necessito voltar, eu preciso da minha essência. Uhum. Qual foi a minha essência? Zona rural, mato, pesca, né? Então, ela tem a identidade dela, talvez assim, ela é feliz estando no shopping. Eu sou tenho que feliz respeitar. estando no shopping. Eu acho muito bonito isso, porque ela vai mesmo com as crianças de vez em quando. Eu tenho que respeitar e tenho que ceder, né? Uhum. Tem que ceder, respeitar, né? E também não é nada demais. Uhum. E eu preciso estar pescando. Uhum. E ela é respeita, interessante como vocês dois, aparentemente tão diferentes, e a gente percebe, porque eu já tive a oportunidade de estar junto com eles e na sua casa, como deu certo, né, Cris? Como é bonito isso. É impressionante, né? Impressionante. São coisas de Deus. Porque foi em Deus. Foi em Deus. A resposta é essa, porque foi em oração, foi em Deus, foi no momento certo, né? Foi ele quem então colocou. foi resposta de oração. Sim. Maturidade da parte dela, nós já estávamos com maturidade para sabíamos o que a gente queria já, né? Sabia das dificuldades, mas também sabia o que queria, né? Sim. E dar o sustento aí para você poder exercer o seu ministério hoje, né? Não, impossível, né? Eu vejo assim, se uma pessoa tiver para menina para missão, com alguém bravo comigo dentro de casa, não tem condições. Não tem como. E para missão. E uma mulher brava é difícil, hein? Uma mulher brava é um negócio complicado. Nós duas sabemos. A gente sabe, mas nossos maridos sabem mais. Complicado. Uma mulher brava, ela é uma figura, você também. Ai, muito bom. Cris, mas e o Ministério de Cura e Libertação? O povo foi descobrindo em você também foi descobrindo ali, né, passo a passo. Mas quando que você acha que começou efetivamente, assim, esse ministério? Como que foi que você começou a sair, agora vou começar a sair pregar retiro de cura e libertação, noite de cura e libertação. Como que foi esse início mesmo? Eu começo a sentir dentro da caminhada que eu preciso ter foco. Eu não posso ficar tirando para todo lado, né? Uhum. Eu preciso ter foco, eu preciso ter algo. Primeira coisa, sentir o chamado de Deus na minha vida. Eu sinto que Deus me chamava pelas necessidades e dentro de mim eu sentia esse desejo. Eu sentia que era isso que Deus queria de mim. Então eu começo a ter foco. Falo, puxa vida, Deus me chama para isso, então eu preciso estudar, eu preciso me formar bem nesse negócio. Porque esse é o chamado de Deus. As pessoas estão dizendo que esse é o chamado de Deus. Eu sinto que esse é o chamado de Deus na minha vida. A comunidade, sim, reconhece também que, de certa forma, é um chamado de Deus na minha vida. E também de outras pessoas, né? Então eu começo me aprofundar nessa área, né? Me aprofundar nessa área, estudar nessa área, né? E aí começo... Arrumar material, arrumar lugar para estudar. Isso. E aí começa a chamar, a cidade chamando, né? Situações que vieram até mim, retiros, as cidades convidando para pregar retiro, né? E eu percebo que, de fato, era isso que Deus me chamava.
E qual que é a importância, assim? A gente fala, ouve muito, né? Cura e libertação, retiro de cura e Uhum. libertação e tudo mais. Queria saber algumas coisas de cura e Pode libertação, falar. né? Primeiro, assim, qual que é a importância de realmente, numa conversão, você passar por um processo de cura e libertação? E, assim, o que que ajuda num processo de cura e libertação? O que que atrapalha num processo de cura e libertação da pessoa que está dentro desse processo? Quando se fala em Ministério de Cura e Libertação, as pessoas às vezes pensam que é libertar as pessoas do demônio, né? É muito mais que isso. É os filmes Né? de terror dos anos Sim, 90 que Ministério de ensinou Cura a e nossa geração. Libertação, o Ministério de Cura e Libertação abrange a cura do corpo, a cura da alma, a cura do espírito e a libertação das forças do mal, né? O pecado leva, nem toda doença física é por causa do pecado. Uma má alimentação, um estilo de vida leva a pessoa a ter um problema, uma doença física. Sim. Mas algumas doenças físicas também estão relacionadas com o problema espiritual da pessoa. Né? Jesus curou aquele homem lá que queria de Betesda, lá da piscina de Betesda lá, né? Disse, olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então a cura mais importante é a cura espiritual. A cura espiritual é quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela deixa o pecado, vida velha, ela tem uma vida nova, ela começa a estar em estado de graça. E aí a pessoa, ela se reconcilia com Deus. É a cura mais importante dentro do Ministério de Cura e Libertação. Então, o retiro de cura e libertação, o Ministério de Cura e Libertação, o maior desafio é levar a pessoa a ter esse encontro com Deus para que ela tenha uma cura espiritual. Né? Esse é o maior objetivo. Né? Só que para chegar na cura espiritual tem bloqueios que precisam ser quebrados, né? Por exemplo, a cura interior. A cura interior é a cura mais importante para chegar na cura espiritual. Sem cura interior não chega na cura espiritual. Às vezes nós estamos rezando por uma pessoa que está com um problema de vício. Estamos fazendo a oração de renúncia. Você renuncia a tal vício. E a pessoa está ali firme, forte e não consegue se desprender daquele problema. E às vezes o problema é um trauma, né? É uma ferida interior. Quando eu consigo diagnosticar aquele problema, ou ouvindo a pessoa, ou através dos dons do Espírito Santo, diagnosticando aquele problema, eu começo a rezar pela cura interior, a pessoa começa automaticamente ser liberta daquele problema do vício. Porque a raiz do problema era os traumas, as feridas, né? Desde o momento da concepção, período gestacional, momento do parto, primeira infância, segunda infância, juventude, fase adulta. Né? Então, o Ministério de Cura, cura espiritual, a cura mais importante, cura interior, a porta de todas as curas. Né? Cura física se obtém através da medicina, ou também através da cura espiritual e através da cura interior. Muitas doenças são psicossomáticas, né? De ordem psicossomáticas. Você elimina o problema, que é o trauma, automaticamente o problema físico, a cura acontece, porque havia um bloqueio. O bloqueio era o quê? A mágoa, o ressentimento, o trauma, né? O que mais impede a cura? O que mais impede é falta de perdão, falta de conversão e envolvimento com o ocultismo. Falta de perdão, falta de conversão, envolvimento, são os 3 bloqueios à cura. E a libertação das forças do mal, né? A libertação das forças do mal não é necessariamente um problema espiritual da pessoa. Como assim? Uma criança pode estar possuída pelas forças do mal e ela não tem um problema no campo do pecado. Porque ela não tem pecado. Né? Assim, ela é não vítima consegue. de uma situação. Não necessariamente uma pessoa que tem um problema espiritual, ela é um problema de opressão demoníaca, vou usar o termo expressão aqui, ela tem um problema espiritual. Por exemplo, uma criança de 8 anos que tem uma possessão diabólica, de 7 anos, de 5 anos, né? Então, não tem consciência ainda para pecar. Né? Então a igreja diz que há situações que sim, que são problemas do campo do pecado, da idolatria, são do ocultismo, né? Idolatria, adivinhação e magia. Né? Envolvimento com idolatria, adivinhação e magia. E há casos que é uma permissão de Deus, permissão de Deus, que Deus vai tirar algo maior daquilo ali, que a gente conversava um pouquinho antes. Né? Então, por exemplo, um pai que consagra um filho a uma entidade, né? A uma entidade maligna. Né? A criança ela é inocente de tudo. Então, não significa que ela está em pecado mortal. Mas a autoridade do pai e da mãe sobre o filho, né, leva àquela possessão diabólica e não necessariamente ela está em pecado mortal. Então a cura espiritual mais importante, a cura interior, porta de todas as curas,
A cura física é consequência da cura espiritual, da cura interior e também através da medicina. E a libertação das forças do mal é envolvimento com o ocultismo ou não, né? Não necessariamente, né? Nós falávamos naquele curso, né? São 5 portas de entrada. 5 portas de entrada pelas quais o maligno entra na vida de uma pessoa. A primeira porta de entrada é o pecado mortal. Né? Então, a pessoa com pecado mortal ela está com baixa imunidade espiritual. Obviamente. Baixa imunidade espiritual. E o pecado mortal é aquele pecado em que a pessoa faz Isso. por livre vontade, Isso. não está sendo pressionada a fazê-lo, que ofende um dos 10 mandamentos em plena liberdade. Isso é um pecado mortal. Consciência plena e consentimento pleno. pleno. Consciência plena e consentimento pleno. Eu sei que aquilo é pecado, sei que é gravíssimo e mesmo assim vou cometê-lo. Consciência plena, consentimento pleno. Estar em pecado mortal, não necessariamente a pessoa estará possuída pelas forças do mal, mas permanecer no pecado mortal é um grande risco. Permanecer. Porque ela está com baixa imunidade espiritual. Ela está com baixa imunidade espiritual. Então, pode levar a uma ação extraordinária do inimigo. Né? A gente fala, não necessariamente possessão, pode ser uma vexação, pode ser uma obsessão, pode ser uma outra ação do demônio. Né? A possessão ela é um pouco rara. Ela é rara. Saiu um subsídio da CNBB, o subsídio número 9, falando sobre possessão. Então, a gente lendo o subsídio, parece que o ataque das forças do mal é algo muito raro. Não é raro o ataque das forças do mal, é raro a possessão. Né? Porque ali só se trata do tema possessão. Ah, sim. Mas existe distúrbios de ordem diabólica. O que são distúrbios de ordem diabólica? Ou ação extraordinária do demônio. São níveis de ataque do demônio sobre uma pessoa. São níveis, né? Graus diferentes. Graus diferentes. A possessão é quando ali o demônio possui o corpo da pessoa, não a alma, e a pessoa já não é mais responsável pelas atitudes dela naquele momento de transe, né? Naquele momento de transe ela já não é responsável. Essa possessão ela não é horas e horas seguidas, é momentos, né? Existe a obsessão diabólica. A obsessão diabólica eu disse já no início. O mal já entrou, está atuando na memória e na imaginação da pessoa. A vexação demoníaca. Vexação demoníaca, o mal está atacando nos sentidos externos. Padre Pio, Jó, né? E o padre Francesco Bamonte, eu gosto muito do padre Francesco Bamonte, que ele vai além. Ele diz que Jó foi atacado em que área? Em todas as áreas. Foi atacado no afeto, ele foi atacado na família, ele foi atacado nos bens, ele foi atacado na saúde. Então a vexação demoníaca, o demônio ataca exterior, né? Mas ele manteve firme e forte, né? A vexação demoníaca também sobre os santos. Padre Pio, né? Padre Pio. Sim. E Padre Pio hoje. Nos dias atuais a gente vê muito Padre Pio, também a Misericórdia, Santa Faustina. Santa Faustina. Pois temos a obsessão, eu disse, o mal entrou na mente da pessoa, temos a infestação diabólica, local. A infestação diabólica é quando o mal está presente em um objeto ou ambiente. Aquele ambiente foi consagrado às forças do mal. Não somente uma consagração no nível de ocultismo, onde se praticou aborto, onde aconteceu homicídio, suicídio, ponto de tráfico de droga, prostíbulos. Adultérios. O demônio se alimenta desses lugares e permanece nesses lugares. Ou objetos ali que foram consagrados a ele. Então, naquele ambiente, provavelmente, quando uma pessoa muda naquela casa, alugou aquela casa, não sabe quem mudou antes, quem morava antes. Aquele lugar, de alguma forma, a família começa a sentir algumas coisas estranhas. Já ouvi várias histórias. Né? Assim Algumas mesmo. coisas estranhas, né? E aí, quando a gente vai observar com muito cuidado, porque tem muita gente que tem medo de muita coisa e não tem nada a ver com as forças do mal. Aí, quando a gente começa a observar quem morou antes, quem morou nessa casa, quem era a pessoa, e a gente começa a perceber que, de fato, o mal era cultuado naquele ambiente. Né? Aí a pessoa, oração de libertação, água exorcizada, sal exorcizado, alguns casos a celebração da Santa Missa resolve o problema. Né? Tem também a sujeição demoníaca. A sujeição demoníaca é quando a pessoa ela tem um pacto com as forças do mal. Nesse caso, o mal não atinge ela, enquanto, ao menos que ela queira desistir desse pacto. Essa pessoa se torna amiga do demônio.
Então, ela fez o acordo dela lá, então o demônio já está com ela, não vai ficar enxuriçando a vida dela para ela continuar com o pacto. Tipo assim. O demônio odeia todos. Quem faz um pacto com ele odeia também. Ele é por ódio. Mas se a pessoa está beneficiando de alguma forma ao seu projeto, né, ele vai deixar a pessoa trabalhando legalzinha para ele. E aquela pessoa faz um pacto por quê? Porque ela entende que vai receber benefícios. O demônio ele não consegue cumprir o que ele fala e ele não traz benefícios para ninguém. E se ele der algo, o castelo vai desmoronar. Vai desmoronar. Mas ele é bom de iludir. Sim, de iludir, é verdade. E o que acontece nesse caso? Nesse caso, se a pessoa ela tentar desfazer desse pacto, aí ela vai sofrer. Geralmente sofre, em alguns casos que a gente acompanhou, ataques das forças do mal em todas as áreas da vida dela. Aí o mal vem com, né, para que ele não aceita que ele voltar atrás. Não aceita desertores. Isso. Aí eu já falei da infestação, da obsessão, da vexação, né? E a possessão diabólica, né? A possessão diabólica pode ser todos esses sintomas anteriores, juntamente com a aversão ao sagrado. Aí uma aversão ao sagrado, a um conhecimento. Por exemplo, uma pessoa nunca estudou. De repente, ela tem, naquele momento de transe, ela tem uma capacidade intelectual assustadora. A pessoa começa a rezar ali, não necessariamente em latim. Muito mais fácil em latim, o sacerdote exorcista, porque a pessoa começa a responder em latim. Então, aí já está claro, a pessoa não estudou latim, como que ela começa a responder em latim? Uma outra língua. Ou mesmo uma pessoa muito simples, né? Você começa a fazer determinadas orações e, de repente, a resposta é muito precisa, é muito sábia, é português claríssimo. A pessoa é algo assim que a gente já percebe que é uma força preternatural, né? Sobrenatural Deus, natural natureza, preternatural dos anjos malignos. Aí a gente já percebe. Então, aversão ao sagrado, conhecimento acima da capacidade intelectual da pessoa. E força física também, força, a gente ouve dizer. Isso. Que a pessoa fica com muita força, não consegue segurar ela. Isso, força desproporcional à estatura. Força desproporcional à estatura. E também peso desproporcional à estatura. Às vezes a pessoa também adquire um peso. É isso, eu não sabia. Às vezes um peso desproporcional ou fala pecados. É raro, né? Nesses anos todos, acho que eu vi 2 casos só, que fala pecado de as pessoas que não se confessaram, que não estão em estado de graça. Ele pode acusar. Repito, só 2 vezes que eu encontrei isso. Fala pecados em detalhe da pessoa, para constrangir quem está em volta. Pecado confessado, não. Não. E também... Caso confessado, perdoado, né? Eu lembro de uma situação, né, que falava assim, o teu passado te condena, para um jovem que estava junto conosco. Quem mais agredia era aquele jovem. As orações, porque as orações daquele jovem, ele tinha um passado muito sombrio, mas ele se converteu de verdade. Então a conversão dele agredia mais que tudo. As orações dele agredia Satanás. Mas ele não levantava nada, só falava que o passado condenava. Só olhava com ódio. Todo instante falava, o teu passado te condena, né? Teu passado te Mas condena. se a pessoa está em paz com seus sacramentos, tudo certinho, ela não se... Não, tanto que ele não se afetou. Ele continuou, né? Ele continuou ali firme e forte. Mas o mais perigoso de tudo não é a ação extraordinária, né? É a ordinária, que é a tentação. A ação extraordinária não é o mal maior, porque ataca o corpo. Ataca o corpo. Agora, a ação ordinária, que é a tentação, é a alma, que é o pecado. Levar a pessoa a consentir no pecado. Nesse caso, a pessoa não está vendo o demônio, que ele está escondido, mas ele está tentando levar a pessoa a consentir no pecado. Ele sabe que a única... Ele possuir um corpo não significa que a pessoa vai para o inferno. Ele oprimir a pessoa não significa nada para ele. Né? E ele está se mostrando e muitas pessoas vão se converter né? Agora, o pecado tem o poder de nos afastar de Deus definitivamente. Então, a maior armadilha do demônio não é a ação extraordinária, é a ordinária, que é o pecado. Porque através do pecado... Exatamente. Essa tentação. Às vezes a gente fica tão preocupado com o extraordinário, né? E às vezes a gente está caindo no ordinário, que é o pecado. E aí sim, essa pessoa está... E o castigo da Igreja Católica é claro. Se a pessoa morrer em estado de pecado mortal, imediatamente ela vai para o fogo do inferno. Sem rodeio. Sem rodeios. Obviamente, é o caminho consciência plena e consentimento pleno. Às vezes a pessoa está cometendo um pecado mortal, mas que para ela não é mortal, porque ela não tem conhecimento pleno
e consentimento pleno. Nem com isso eu estou dizendo que a pessoa deva permanecer nesse estado, né? Mas a matemática de Deus é um pouco diferente, né? Nesse sentido, né? Duas coisas que eu queria comentar. Quando você falou da infestação em locais, eu me lembro, uma vez eu e o Paulo fomos viajar e nós alugamos um apartamento. Quando a gente chegou no apartamento, sabe quando a gente não se sentiu bem? A gente foi, obviamente, rezando, sempre em oração, missa diária, e parece que tinha algo ali que não... Eu até quis desistir, mas já estava... Tom do discernimento dos espíritos, já estava né, fechada a situação. E aí a gente rezou. Eu levei imagem sagrada, porque a gente ia ficar um período um pouco longo, e levei água benta, a gente rezou o terço, jogou água benta, e todo o mal-estar desapareceu. Foi umas férias muito boas, um local bom, e não tivemos problemas. Então, há alguns casos que são simples, que foi algo simples, que com a oração já resolveu. É natural isso. Sim. E há casos mais graves. Eu vi semana passada, acho que eu estava assistindo o Padre Guido de Bauru, né? Temos exorcista, graças a Deus, 2 aqui em Bauru, né? O Monsenhor Rubens, né? E o Padre Guido, né? Muito bom também. Ele dizia de uma casa que aparecia muitos insetos, assim, estranhos, e um quartinho lá no fundo, diferente o piso, escuro. E aqueles insetos, assim, é impressionante. Até algo embalado, até algo que era embalado para que não penetrasse dentro daqui. Era totalmente, assim, assustadora a situação, né? E Jesus falou para ele, vai lá naquele quartinho e quebra o piso escuro, onde está realmente uma revelação de Deus. Né? É quebrar ali aquele bem piso, específico, bem né? específico. Por que aquele piso diferente naquele quartinho? Quando quebrou ali, tinha toda sorte de malefícios ali dentro. Ossos, que alguém já tinha enterrado. cabelos, tudo ali naquele lugar. Ali desfez essa infestação diabólica. Nesse caso era bem grave. Provavelmente nesse apartamento que a gente foi era alguma coisa mais simples, algum objeto supersticioso. Ou até algo que aconteceu. Ou até que aconteceu, né, Nício? Até que aconteceu, porque depois ficou tudo bem. Sempre o poder da oração maior que as forças do mal, né? Sempre o poder de Deus maior que as forças do mal. Sempre a graça suplanta, né, todo o mal. E a segunda questão que, ao longo do que você foi falando, da cura interior, porque eu gosto muito da cura interior, a gente até trabalhou junto, né, em retiro, eu e você. Mas eu vejo que as pessoas, elas, quando têm um retiro de cura e libertação, por exemplo, o Ironia Spudário vem todo ano, no mês de novembro, esse ano ele vem novamente, e assim, lota. O povo, né, as pessoas amam o retiro de cura e libertação. Os retiros de cura interior, as pessoas não se interessam tanto. São mais tímidos, são poucas pessoas. Quando, na verdade, o retiro de cura interior, que demanda até uma vontade sua mesmo de voltar ali, resolver questões de perdão e tal. E são sempre menores. O que você diria para as pessoas nesse caso? Porque isso me preocupa muito. Porque... Quando você fala que é uma das portas de entrada para as questões de libertação, passa pela cura interior, mas as pessoas não entendem, não querem entender ou não se interessam, eu não sei. Então, diz para mim o que fazer para que elas se interessem mesmo por isso. Na verdade, todas essas dimensões da cura, cura física, cura espiritual e libertação das forças do mal, passam pela cura interior. Sem cura interior antes, não haverá cura espiritual, não haverá essa cura física quando é de uma ordem emocional, né? E a libertação das forças do mal. Então, ela é fundamental. Muitas vezes a pessoa não entendeu ainda. Ela é fundamental. Sem a cura interior não há libertação, não há cura espiritual. Quando Jesus chegava para uma pessoa doente, o que ele fazia? A primeira coisa, meu filho, ele conversava com a pessoa. Sim. Já era cura interior. Então, antes de uma cura física, antes da libertação das forças do mal, Jesus já se dirigia àquela pessoa, conversando, dialogando com aquela pessoa. Jesus já começava pela cura interior. Então, quem ensina a gente, na verdade, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Ele tocava, ou às vezes tocava na pessoa, que era proibido tocar naquela pessoa. Aquele toque já era um sinal da cura interior, que aquela pessoa era muito sozinha, aquela pessoa era muito carente, aquela pessoa... Aquele toque, aquela palavra, aquele olhar já era de cura interior. Né? Zaqueu, Jesus olha para Zaqueu, né? Aquele olhar de Jesus constrange Zaqueu. Aquele olhar de Jesus. Não foi Jesus quem foi atrás de Zaqueu.
Não foi Zaqueu quem foi atrás de Jesus, foi Jesus quem foi atrás de Zaqueu. Zaqueu correu numa árvore, subiu lá, Jesus estava passando, mas olha só, Jesus vai lá e olha, Zaqueu desce depressa, aquele olhar dele. Faz a mesma coisa com Mateus ali, né? Realizou uma Na cura cobrança, lá, olha para realizou uma Mateus. cura interior profunda. Após a cura interior que começa o processo de conversão, cura espiritual e libertação das forças do mal. Então a cura interior é necessária, é fundamental, não tem como. Né? Antigamente o que a gente fazia? A gente já rezava por libertação, né? Né? A gente não tinha essas formações, esse conhecimento, né? E aí agredia, né? Era uma situação mais agressiva, né? Voava a cadeira. Voava a cadeira, a gente voava junto. A gente agredia, não agredia o povo, tá? Não tacava a cadeira no povo, vamos deixar bem claro. O que a gente faz hoje? A gente nunca nós vamos errar se a gente começar por cura interior. Nós nunca vamos errar. Às vezes a pessoa está tendo uma reação no retiro, nos grupos de oração, uma reação forte ali, né? De repente você vai lá, primeiro ouve a pessoa, a história. Você vai diagnosticar as feridas interiores. E depois você vai... ou as feridas, ou as situações pelas quais o mal está agindo, né? Às vezes, e a gente vai trabalhar com cura interior, o mal perde a força. Eu vejo isso muito nos jovens, né? Eles são carentes nos retiros de jovens, de repente eles começam a chorar muito. Você vai, abraça, conversa um pouco, ouve eles e pronto. Sim. Nisso, quando eu trabalhava, Nisso e Ana Paula, quando eu trabalhava na saúde, teve um tempo que era para usar o termo clientes, não, era clientes. Não mais paciente. Paciente, né, o que não é correto, né? Né? Cliente é uma coisa meio estranha. Mas eu lembro que, assim que chegava as senhorinhas, eu sentava com elas e começava a conversar com elas. Todo dia eu chegava um pouquinho mais cedo. Daí a pouco ela, tô com mais dor não, vou embora. Queria bater um papo. Precisava de alguém para conversar. Carência. Né? Então a gente falando do amor afetivo e efetivo, né? A gente vê hoje, até no sentido de atração, né? Em alguns sentidos aí que a gente vê os jovens carentes que se atraem por um outro jovem, os dois com as mesmas feridas, né? Nossa, isso aí. Com as mesmas feridas. Eu não lembro alguém estava me falando dessa né? Eu estou sentindo atração por determinada pessoa e na verdade é uma carência, né? Na verdade é uma carência. Duas pessoas carentes se encontram com as mesmas feridas, acabam entre elas contando a dor da outra e ali acaba havendo até uma confusão de sentimentos ali, devido às carências, né? Acho que foi até no podcast da semana passada, retrasada, que eles estavam falando, né? Sim. Que os jovens vão para encontrar algo que realmente vai suprir tudo esse amor, que é Jesus, que é um buraco que é do tamanho de Deus. Sim. Aí no meio do caminho tromba com uma menininha lá e acha que ela que vai suprir todo o e não vai, né? Sim. E quando falando das carências, nós estamos falando do quê? Cura interior. Né? A cura interior. Olha a necessidade da cura interior. Né? E até as pessoas que estão, até os pregadores que trabalham com cura e libertação, tem que ter essa delicadeza de trabalhar com cura interior também, né? Eu acho que tem que amadurecer esse lado, né? Eu acho que no início, usando o meu caso, trabalhava mais com libertação e eu fui me abrindo também mais a essa realidade, tem mais frutos os retiros, né? Então o Ministério de Cura, ele é um todo, né? Cura do corpo, cura da alma, cura do espírito, libertação das forças do mal. É claro que tem pessoas que têm um chamado específico, né? No seu caso, mais a cura interior. Talvez eu mais na libertação. Eu fujo até mesmo da cura e libertação. Não significa... Mas não é mesmo o meu carisma. Meu carisma é a cura interior, a gente já pregou junto e é mesmo. Mas eu vejo muito essa necessidade da cura interior para depois ir para a libertação mesmo. E o que não significa, né, dona Anice, que não está acontecendo a libertação com a cura interior, né? Está acontecendo, né? Cristiano, eu vejo acontecer muito na própria pregação da palavra, nos retiros, que não é de cura interior, não é de libertação, porque Deus é Deus. E aí, quando a palavra é proclamada, a palavra é Jesus... Quantas pessoas são libertas? Você está pregando, você está vendo a pessoa. E quem está pregando já percebe quando a pessoa se emociona, quando no momento de oração mais profundo. E é o que aquilo ali? Cura interior, libertação. Libertação. Né? A gente vê Padre Rufus, né? Eu gosto muito do Padre Rufus. Eu estudei todos os vídeos deles, de vez em quando eu estudo novamente, que sempre a gente precisa. O Ministério de Cura Interior daquele homem, ele nem a Bíblia ele abria, ele só citava as passagens bíblicas e pregava, né? O Ministério de Cura e Libertação não é grito, não é berro, não é se encher de penduricalho, né? Não é chegar lá que nem uma árvore de Natal. Um terço de 150 contas, quando a gente vê a pessoa. É algo normal, algo equilibrado. O Padre Rufus, assim, nos constrange. Ele sentava lá com aquela simplicidade da Índia, começava a contar as historinhas, né?
cura interior e libertação, meu Jesus amado, o que acontecia? Era o que? Intimidade com Deus e o ministério sério, né? O ministério sério, não brincava, né? Consagra-te ao teu ministério, né? Quando o Senhor fala consagra-te ao teu ministério, é a gente ter foco e de fato, assim, ter responsabilidade com aquele ministério, né? Fazer o nosso melhor. Tem gente que não vai conseguir, por exemplo, ir fazer um retiro de cura interior e nem vai ter condições, oportunidade de fazer um retiro de libertação, de cura e libertação. Por isso que quando eu falo da proclamação da palavra, a pessoa... Né, para que fique claro isso, a pessoa na Santa Missa, a pessoa no grupo de oração, lendo a Bíblia em casa, a Sagrada Escritura, rezando o Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, amém, não nos deixeis cair em tentação. Porque se fizermos as orações realmente imbuído nesse... Né, de ter uma cura, de ter esse contato com Deus, a cura vai acontecendo em casa também. Sim. Nas minhas orações, em outros momentos de oração. É tão importante isso, nisso que você está falando, o Padre Rufus, ele usava a palavra de Deus, né? Pregava e a libertação. Um exorcista, o que ele usa para expulsar o demônio? Palavra de Deus. Sim. Né? Sempre será a palavra. Né? Então o exorcista não vai lá em meu nome, não. Ele pega a palavra de Deus, ele utiliza a palavra de Deus e o demônio é obrigado a deixar por causa da palavra de Deus. Miguel Arcanjo expulsou Lúcifer através da espada da palavra de Deus. Né? Como os anjos não têm corpo, aquela luta espiritual que teve foi através da palavra. Né? Então São Miguel Arcanjo ele utiliza da palavra de Deus e pelo poder da palavra de Deus o mal foi derrotado, né? Mas sempre com o poder da palavra de Deus. Uma passagem que eu gosto muito, assim, eu cito ela muito mesmo, Atos dos Apóstolos 10, quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, lá no 10:44. Ele estava ainda falando, quando a família toda de Cornélio, é tocada pelo Espírito Santo, começa a orar. Ele estava pregando, ele não estava ensinando eles a rezarem, ele não estava... Né? Batismo no Espírito Santo aconteceu. Batismo no Espírito Santo. E a cura interior ali aconteceu, a libertação aconteceu. Eu acho que aconteceu tudo ali. Tudo, né? Porque, né, o que deveis fazer para receber o batismo no Espírito? Desejar, né? Arrepender e converter. Né? Naquele caso ali, Deus já foi fazendo tudo foi o no pacote coração. Pedro falando. Ou seja, ele estava falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Né, não estava com a Bíblia na mão, muito provável, mas anunciando a pessoa de Jesus. Anunciando a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, né? Isso também é muito importante para os retiros até de cura, né? Tem que ter a pregação da palavra de Deus. Não pode se basear só em orações de libertação. Sim. Né? Senão vira meio curandeirismo, né? Então, se a pessoa, um conselho, pessoa não tem condições de ir, eu percebo que eu estou precisando de uma libertação, não estou em condições de fazer um retiro, não tenho disponível, vou rezar o Pai Nosso, vou à Santa Missa, vou me confessar, faz um processo ali dos sacramentos, é isso. Nos atendimentos de cura e libertação, vou começar por aqui, pelos atendimentos. Qual que é o desafio do Ministério de Cura? É fazer com que a pessoa entenda que sem ela ter uma vida de graça, uma vida de oração, uma vida de confissão, uma vida sacramental, não haverá libertação, meu filho e minha filha. Tem que viver o sacramento. Amado de Deus. Meu filho de Deus. Presta atenção nisso aqui, gente. Enquanto você não expulsar o mal da sua vida com a sua vida de graça, estado de graça, estar em estado de graça, não é o ministério que vai fazer isso por você. O ministério vai te ajudar a início você caminhar. Só que depois, é ali a câmera, né? Depois é a pessoa... Depois não, desde o início a pessoa tem que fazer a parte dela. Confissão, comunhão, sacramentos, mudança de vida, oração. O mal não tem poder sobre essas pessoas. Quando nós estamos em estado de graça, o mal não tem poder sobre as nossas vidas. Então isso é muito importante no ministério, né, Nice? Sim. Que às vezes a gente faz a nossa parte, né? Porque a nossa vida é corrida, mas a gente está ali, a gente vai ouvir a pessoa, atende mais de uma vez. Mas se a pessoa não fizer a parte dela, não tem libertação. Não tem o que fazer. Aí fica indo de retiro em retiros, né? Os retiros são uma bênção. Vá nos retiros, sim. Sim. Aí vai receber oração de uma pessoa, vai receber de outro, depois vai em outro lugar, depois vai em outro lugar. Fica procurando pregador, querendo que o pregador reze, colocando colocando a culpa no demônio e no vizinho. Culpa do demônio, culpa do vizinho. Nunca
eu preciso mudar de vida. Sempre é alguém que está com inveja, alguém que fez um mal, é a pessoa que está olhando com mal olhado, é o demônio que está me atacando, mas e a minha vida de mudança de vida, de conversão, de vida de graça, de sacramentos? Quando eu fizer isso, eu entender isso, acabou, não tem mais lugar para o demônio na minha vida. Até porque se você se pôr a fazer essa vida de oração, se tiver algo escondido que seja demoníaco, vai vir à tona e aí sim você vai resolver. Sim. Mas primeiro é a vida de oração. A vida de oração. A vida Isso dos mesmo. sacramentos. Aí é uma maturidade nesse ministério. Né? Eu tenho a impressão, Cris, assim, que vocês estavam falando agora há pouco que lota, né, os retiros sempre de cura e libertação, né, a noite de cura e libertação, e aí as outras coisas, elas são menos pop aí no meio. Tem menos procura. Menos procura. Mas conforme vocês foram falando, a impressão que eu tenho é a seguinte, né? Porque, assim, muitas vezes a gente encara a cura e libertação como uma varinha de condão que vai resolver os meus problemas, Exatamente. né? Aí você ir numa cura interior ou você entender que você vai ter que viver os sacramentos é algo que você vai, né? Você vai ter que tirar a bunda da cadeira e vai ter que começar a fazer alguma coisa. Exatamente. Então é mais fácil, talvez, na cabeça da pessoa que tá aí, não, eu vou lá e aí é o pregador que é poderoso que vai rezar pra mim e vai me resolver. Exatamente. Eu transfiro para para outros, algo que é meu. Uma decisão. Decisão. Exatamente isso. E aí, colocando em modos práticos aqui, então é o básico mesmo. É o básico. Assim, é o básico. Vamos começar pelo encontro básico. com a pessoa de Jesus. Sem encontro com a pessoa de Jesus Cristo não existe libertação, né? Somente a Ele cura. é o libertador. Somente a cura e libertação com o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Então, sem encontro. Cristiano, como se encontra com a pessoa de Jesus Cristo? Confissão, comunhão, leitura da palavra de Deus, vida de oração, né? Santa Missa. Então, sem encontro com Jesus Cristo, por isso que muitas pessoas estão patinando, porque estão indo atrás só da cura. Meu Deus, não vai buscar uma benção só no grupo de oração, na missa. Vai buscar o Senhor da bênção, né? Eu vou receber só uma benção. Benção, Jesus, não é assim. Vai lá e recebe o Senhor por completo, que o processo de cura completo vai acontecendo na vida da pessoa. Eu estou no processo de cura e libertação completo, desde quando eu me encontrei com Jesus Cristo. Quando eu me encontro com Jesus Cristo, Padre Susser falava isso, né? Ele fecunda todo o nosso ser, ele equilibra todo o nosso ser, ele cura todo o nosso ser. Então, o encontro com Jesus Cristo, sem encontro com Jesus Cristo, não existe cura e libertação. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele quem nos cura. Na prática disso tudo, que eu gosto sempre muito da prática, por que eu preciso buscar a cura interior e libertação? Porque, além propriamente da minha cura e da minha libertação, isso vai refletir dentro da minha casa, no meu casamento, na educação dos meus filhos, nos meus relacionamentos de comunidade, no meu trabalho, isso reflete em tudo, né, Cristian? Sim. Quando a gente vê chegou aquela pessoa no trabalho, meu Deus do céu. Aquela pessoa, na verdade, é o quê? Uma pessoa machucada. Aquela pessoa que fica, desculpa usar um termo, dando coice para todo lado, na verdade ela está cheia de feridas, é uma pessoa carente. É muito fácil ver que é uma pessoa carente. Começou dessa forma, a gente olha, essa aí está muito machucada, é carência, né? Então, quando há cura interior, a pessoa muda, né, Nice? Muda dentro de casa, o marido fala, puxa vida, é uma outra pessoa. É isso aí que vai. Ou as pessoas dentro de casa vão sentir a presença de Jesus na pessoa aí. Não é ficar falando, não. É mudança mesmo, né? É mudança. E a mudança começa através da cura interior. Ô, Cris, tem gente assim que tem um pouco de medo desse tema, né? De cura, de libertação, de demônio, etc. Aí, eu queria fazer uma pergunta, então, para quem tá com medo. Por todos que estão com medo agora de acontecer alguma coisa. Ai, vai que tem alguma coisa dentro da minha casa. Ai, vai que tem alguma coisa dentro de mim. Ai, vai que não sei. Primeira pergunta que eu tenho. Então, se o caminho é simples, a pessoa tá com os sacramentos em dia, tá confessada, tá missada, tá tudo certo ali. Tá missada. Tá missada, né? Sem pecado grave. Não está em pecado grave, está ali, né, com as suas missas em dia. Estado de graça. Precisa ter medo? Não, de maneira alguma. Eu gosto muito do Padre Gabriel Amorf, que ele, em alguns exorcismos, né, o demônio fala. Ele tem medo do padre, né? Ele tem medo por causa da graça de Deus que está no padre, né? O Padre Gabriel Amorf, ele dizia que quando nós estamos em estado de graça, há uma luz que brilha em nós, mais forte do que o sol. Isso no campo espiritual, os demônios sabem disso.
Então, quando você entra num ambiente, aquela luz que está em você pelo poder do Espírito Santo é mais forte do que o sol. E o mal dali, ele deixa aquele lugar. Olha isso. Uau. Caiu 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é protetor de minha vida, de quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus inimigos, que resvalam e caem. Né? Então, eu tinha medo do mal, muito medo do mal. Uma pessoa de fora, ela foi no grupo de oração e ela começou, 2 anos seguidos, ela falou, toma posse da autoridade que Deus te deu. Não deu para o cristiano, deu para o batizado, deu para todo católico. Toma posse da autoridade que Deus te deu. Então, quando nós entendemos que não é exibicionismo, né? Não é arrogância, mas que, de fato, se o Senhor está em nós e está, se o Senhor habita em nós e habita, se somos batizados, nós temos a autoridade de Jesus Cristo, por que ter medo do demônio? É o demônio quem tem medo de nós. Temos que ter medo do pecado. Aí sim. O medo tem que ser outro. Medo do pecado, mas o demônio, jamais. Cristiano, não vou ser do ministério de cura, não vou para a igreja, porque se eu começar a rezar, o mal vai me atacar. Que conversa mais... já ouvi essas conversas já. Quando você vai fazer a vontade de Deus, o Senhor te dá estado de graça, o Senhor te dá unção, o Senhor te dá autoridade espiritual. Quando Deus nos chama para algo, chamado dele, não algo que eu achei que Deus... Quando é um chamado de Deus, ele vai te dar toda a proteção, todo o estado de graça para aquele ministério. Então, vai exercer o ministério que vai ser bênção na vida da pessoa. É a graça da missão, que a gente costuma dizer. A graça da missão. A graça da missão é real. Então, servir gente. a Deus nunca vai ser um perigo, um perigo de eu ser destruído pelas forças do mal. Não. Pode ser que tenha uma tentação a mais, porque o inimigo não quer que você vá. Não, a tentação, mas o que as pessoas dizem é de ficar possuída, o filho morrer, de alguém ter câncer, né? Acha que vai passar por se tiver as brechas, mas se eu levo aquele ministério com retidão, com seriedade, né, com humildade, eu estou protegido pelo poder de Deus. Né? Agora, a tentação, sem dúvida, se Jesus foi tentado, né? Imagina nós, pobres mortais. Essas grandes provações aí são coisas da vida, né? A morte de alguém, uma doença. Da vida ordinária, né? Da vida ordinária. É que às vezes eu acho que tirando por mim, assim, conforme você for falando, né, vendo a vida dos santos, né, e tudo mais, a gente vê os enfrentamentos deles, né, diante de doenças que levam à morte, né, o enfrentamento bonito que eles têm. Às vezes as pessoas olham e ficam achando, tipo, então é porque tá em Deus que recebeu essa provação, sim. Né, e aí, então se eu estiver em Deus, não, é uma coisa que acontece para todos, para quem tá na igreja, para quem tá fora da igreja. A diferença é como a pessoa, né, na vida dos santos a gente traz bastante isso para mostrar como ela enfrentou. Né? Não é por causa da vida de santidade que isso está acontecendo. E a diferença é grande, né? Você passar por situações junto com Deus, ali, o Senhor te fortalecendo. Numa comunidade, nossa, é muito diferente. Não, aqui na nossa comunidade a gente tem... a gente fala muito da vida dos santos, mas, gente, eu sou muito feliz aqui dentro, porque aqui dentro da nossa comunidade a gente vê tanta gente que a gente aprende tanto como a enfrentar os problemas que vão acontecendo, né, a doença, a morte, tudo que vai acontecendo, como as pessoas enfrentam. Se não vivermos em comunidade, acho que vai ser uma realidade, né, para a igreja futura. Vida de comunidade. Quem vai ficar de pé? Quem estiver em comunidade. Não, acho que é muito difícil a pessoa ficar de pé. Ô, Cris, uma coisa que ficou assim bem claro para mim, que eu já sei que a gente tem essa prática, mas para verbalizar, para as pessoas entenderem, é que quem confirma o meu ministério sempre é a pessoa que está fora, nunca sou eu. Né? Eu sinto esse chamado, eu sinto um chamado para ser pregador, para ser músico, para ser intercessor, mas quem confirma o meu chamado é aquele que recebe a palavra pregada, a oração de libertação, e você em vários momentos falou isso, a comunidade confirmou. Eu senti o chamado, mas aí assim começou a me pedir para pregar, alguém me chamou. Então, houve uma confirmação de fora. Sim. Só para clarear, para que as pessoas não fiquem elas querendo se pôr a fazer algo que não foi um chamado, ou verdade. Que não foi confirmado pela comunidade. Verdade. Aí você talvez percebe que não deu fruto, porque... mas foi porque era uma vontade minha, não era uma vontade de Deus. Isso é muito importante, né? Sim, muito importante. Às vezes não deu fruto e às vezes a pessoa caiu no pecado, né, Nice? Sim. Caiu no pecado, porque, olha, nós estamos falando do Ministério de Libertação.
Às vezes a pessoa acha bonito o Ministério de Libertação. Não tem esse chamado. Acha que é bonito e de repente a partir de hoje, eu vou rezar por todo mundo pela libertação. Quer dizer, não tem formação, não recebeu o chamado. Estou dizendo... Não foi enviado. Não foi enviado, não foi reconhecido pela comunidade, que é o discernimento, é a comunidade. A comunidade que dá discernimento. E dá o discernimento mesmo, hein? E dá mesmo, hein? Sim. Imagina se eu fosse cantar, se eu fosse... Eu e você no Ministério de Música. Imagina, eu e o Paulo Pérez animando o grupo de oração, gente. Nossa, fantástico. Não tinha ninguém lá para ouvir a gente. Ô, Cristiano. A ele a glória. Eu e o Paulo, levanta os braços, vamos pular, vamos dançar. Eu não consigo imaginar vocês dois pulando. Eu não consigo. Para levantar um braço, um dia eu estava pregando com o Paulo, lá no Paraná. Eu levantei o Paulo, levantado ou sentado? Isso para levantar, hein? Para levantar da cadeira, né? Para levantar os braços. Derrota, vamos pensar 2 vezes antes de mandar vocês dois pregarem juntos. Então, tem que pensar muito, né? Ou a equipe de Ministério de Música tem que ser muito bom para... Mas, de fato, né, Nício, o chamado, o discernimento da comunidade é fundamental, né? Obviamente que é no coração da pessoa, a pessoa sente também o chamado, sim, né? Sim. Mas o discernimento vem da comunidade, senão pode ser um perigo. Pode ser um perigo. Sim. Muito bem. São muitas coisas, né, Cris? É um ministério com muita profundidade também, né? Não dá para falar tudo em um podcast só. Ana, que nós vamos trazer ele de novo com a Maristela. Isso. Aí eles falam um pouquinho sobre o casamento, a educação das crianças, que são maravilhosas, uma educação primorosa. E fala mais um pouquinho. Eu não sei vocês lá dentro da casa de vocês que vão contar, mas aqui a gente é apaixonado nos filhos de vocês também. São uma graça. São muito lindos mesmo. Cris, eu queria agradecer você. Né? A gente vai encerrando agora, porque infelizmente tem que acabar em algum momento. Agradeço. Deus abençoe. Mas eu queria agradecer. Queria que você desse aí algum recado para o pessoal que está nos assistindo. Algo que você queira deixar mais claro, que você acha que eles estão precisando ouvir nesse momento. Terminando, gostaria de falar, mais uma vez, reforçando aquilo que foi dito, tá? Meu querido irmão, minha querida irmã, sem o encontro com Jesus Cristo não existe cura e libertação, né? A necessidade da cura interior para todos nós, começando de nós servos, começando de você, é você que está me ouvindo agora. Nós precisamos de cura interior, nós precisamos estar cheios da graça de Deus, pois a batalha é grande, mas a vitória é certa. Amém? Amém. Cris, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelo seu ministério. Né? Ele realmente dá muitos frutos aqui e a gente sabe que a vida sua e da Maristela é muito entregue para que isso aconteça. Então fica nosso agradecimento a você. Agradeço, Ana Paula, Nice, muito obrigado pelo carinho, pela acolhida, tá? E pelo convite. Deus foi abençoe. muito bom. Por ter transportado a montanha. Obrigado, Paulão, também. O Paulão que está ali nos bastidores. Meu amigo Paulo. Muito bom. Ele tem uma voz agora, ó, diga a voz de Deus. Olha! Mas, Nice, muito obrigada, viu? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Você faz falta às vezes que você não vem, tá? O povo diz. Você o viu, povo né? fala O que povo sentiu diz. sua falta. Eu sinto também, mas é que eu sou sua filha. Eu não... É que eu tô tentando fugir um pouquinho. Mas dá, ela tá muita correndo. segurança pra gente. Aí, ó, viu? Tá Ai, vendo? Ó, o povo, a voz do povo. Tá dizendo. E muito obrigada a você que está em casa, que está nos acompanhando. Nós estamos já no nosso 14º episódio e está sendo uma bênção, está sendo muito gostoso esses bate-papos, conhecer um pouco mais das pessoas, conhecer um pouco mais das missões e da ação de Deus na vida de cada pessoa que está aqui. Eu espero que esteja tocando aí dentro da sua casa de alguma forma. Eu acredito que esteja, sim, porque para nós está sendo muito profundo aqui, para a gente que está ouvindo, que está conversando, está sendo um crescimento muito grande. Então eu espero que esteja sendo aí na sua casa também. E muito obrigado pela atenção. Olha, eu tô vendo eu ali na câmera ali agora? Gente, eu tô reluzindo. Não é. Não é a minha luz de batizado de estágio de graça, é a camisa branca. E eu branca, a camisa branca. As duas coisas. As duas coisas, se Deus quiser. Mas queria agradecer você que está em casa, que assistiu até agora e dizer, compartilhe esse vídeo. Vamos pegar agora, aproveitar, você que está aqui até o final porque gostou, achou valoroso esse bate-papo agora que a gente teve, envie para todo mundo que você lembrar.
Pode ser que a pessoa até não assista, mas pode ser que ela assista e que ela seja tocada por aquilo que ela ouviu. Então vamos compartilhar, vamos mandar para todo mundo, curte esse vídeo, compartilhar lá no Facebook, no Instagram, para a gente poder levar a mais pessoas, ao maior número de pessoas que a gente conseguir, para poder ouvir aquilo que foi falado aqui pelo nosso irmão Cristiano. Então, muito obrigado, fica um agradecimento, muito obrigado para você que esteve aqui até agora e que a gente possa se encontrar no nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe e até mais.